foi uma das melhores partidas que o São Paulo fez durante 70 minutos, até antes do pênalti. Super organizado. Muito organizado, chegava em 4, 5 jogadores na área, né, os laterais, perdeu a bola, estava recompondo. Então tem coisas boas. Eu até comentei isso, falei, tem coisas boas que tem que tirar proveito. O que aconteceu de errado? Fez o segundo gol, recuou, a Ponte cresceu, começou a atacar, aí no escanteio, uma bola na que trave, fez uma defesa, o Sidão fez uma defesa maravilhosa, foi para escanteio, teve o escanteio, na sequência ele fez outra defesa, que a bola sobrou ali no meio e veio o pênalti. A partir daí, perdeu a postura. São Paulo se desorganizou em vários motivos, né? Não cabe aí ficar comentando, mas eu acho que dava para ajustar. É isso. Porque se perder um volante, se perde um zagueiro, e você tinha 3 volantes dentro de campo. Né? E aí acabou. Eu achei que o Dorival se comprometeu em tirar um volante que estava na lateral, que era o Éder Militão. E ainda até eu comentei sobre isso. Falei, bom, tá tranquilo, porque tem 3 volantes em campo. Foi um expulso, é só puxar para dentro. Então teve algum problema, não sei se foi... Muito novo, né? Pode, não. Não, digo, muito novo para ter saído naquele momento do jogo, né? Mas Ele é um menino ainda, algum né? problema muscular, Pode mas ser. ele pediu para Ele pediu para sair. Mas a crítica feita ao Dorival é que ele tinha 2 caras abertos, né? O Lucas Fernandes e o Marcos Guilherme, e ele mesmo com 10 manteve os dois. Os dois, Poderia ter tirado um deles e Mas colocar aí, André, eu acho que também... Eu até só para até fugir um pouco do assunto, né? Desculpa dizer do que a gente estava falando. Eu acho que desse equilíbrio que o time estava tendo e perdeu essa postura, né? Eu acho que faltou um pouco da atitude dos jogadores dentro de campo. Era um momento, pênalti, saiu o gol, junta ali 4, 5 jogadores, moçada, fecha a casinha, né? Que a gente fecha a casinha. Mas tem a pressão da penúltima colocação no campeonato. Mas essa era São Paulo não tem isso. Mas não tem esse cara que pega a bola. Mas não tem o cara que pega a bola. Ah, sim. E fala, não, vamos... Nem o Hernanes, que está Ele sim. Tá se destacando. Ele sim, mas é muito pouco para São Paulo. Não é característica do Hernanes. Muito pouca gente para um clube do tamanho do São Paulo. Eu acho no que... No mínimo 6. O que o Fábio falou, o Zé, o Luizão, tá todo mundo tocando no mesmo ponto, que é a questão emocional. Eu acho que isso está pesando muito contra o São Paulo. A outra situação que eu vejo é que Avaí, Vitória, Curitiba, Atlético, Bahia, Chapecoense, já sabem que vão lutar para não cair. Então você já vem preparado para quê? Não para propor jogo, para esperar e jogar por uma bola. E depois o jogo abre, como abriu o jogo pro Avaí contra o Grêmio, abriu o jogo pro Avaí contra o Botafogo lá no Rio, abriu o jogo pro Avaí hoje contra o Sport, ganhou também. Por quê? Porque você vai preparado para se defender e o São Paulo não. Como é que você muda 100 anos de história? Agora nós vamos jogar com um time para se defender e a outra coisa é que tem que dar mérito. Eu não sei se houve comunicação entre o Kleina, porque o Kleina estava suspenso, e o que estava lá no... Em tese não poderia, né? Pois é, eu acho que não, mas você vem já do vestiário com as alterações, essa se acontecer isso, essa se acontecer isso, e guarda a última para uma eventualidade. O que ele fez? Ele tirou o Lucas, colocou o Maranhão na beirada, velocidade. O Emerson Sheik estava armando por dentro com o Gamalho de centroavante. Ele tirou o volante, colocou o Cajá e empurrou o Emerson junto com o Gamalho quando o São Paulo ficou com um jogador a menos. O Gamalho é esse centroavante que vocês falaram agora há pouco, né? Forte, grande. Aí ele acabou de empurrar o São Paulo lá para trás e numa jogada do Gamalho, aquele segundo gol, o Sidão já tinha pego uma bola do Luan Pérez, minutos antes, uma cabeçada muito boa e a cabeçada do Gamalho que ele tirou no alto. Então, tava amadurecendo o gol. Então eu acho que o São Paulo está com esses problemas, não tem nada a ver com o Dorival, mas eu acho que vai levar até o final do ano. Por quê? Porque agora o Caldeirão lá começou a aquecer, a pressão agora, e não tem a liderança, Luizão. Não Felizmente tem. O São Paulo hoje não tem mais o Rogério Ceni lá no gol, que era a liderança. O São Paulo não tem um Paulo Henrique Ganso, um Luiz Fabiano, que com todas as dificuldades que o Paulo Henrique Ganso estava tendo, era uma liderança dentro do campo. Hoje a liderança ela é técnica, que é o Hernani. Não é uma liderança, sabe, aqui, eu não uma sei liderança se que vamos e pegar os caras pelo pescoço, que nem o Gil fazia lá no Corinthians. Não tem. E essa semana foi turbulenta com o assunto
Cueva, Christian Cueva, que fez 2 jogos bons na eliminatória, acabou pagando pato por isso. Ele jogou bem contra a Bolívia e Equador. Voltou para o São Paulo, para o Brasil, na quinta-feira. Não sei se foi na quinta ou na sexta que o Rodrigo Caio, que é pelo menos uma tentativa de liderança, ainda talvez sem o estofo necessário, o Rodrigo Caio deu a seguinte declaração sobre o Cueva no São Paulo. Vamos ouvir. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar e a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar, né? Ele tem que querer, ele tem que procurar melhorar e eu acho que ele tem consciência disso. Ele tem que se ajudar. O Cueva ouviu ontem, na saída dos jogadores do estádio, ali na área de zona mista de entrevistas, ali perto do pessoal de rádio, ao ser abordado para dar uma entrevista, ele falou, não vou falar não, pergunta para o Rodrigo Caio. É claro que essa situação vai tentar ser contornada lá dentro, tal, mas já tem uma feridinha. Como é que isso funciona no time de futebol, Fábio? Então, Plihal, não é o momento, né, de se ter uma declaração como essa. De repente, cara a cara. Do Rodrigo, você disse. Do Rodrigo. Porque vai ter uma resposta, né? Acho que um jogador de São Paulo falou alguma coisa sobre isso, né? Já teve a resposta. O Rodrigo Caio falou e o outro deu a resposta. Então já está empatado. Acho que falaram alguma coisa com relação a isso. Mas é um desgaste, né? Porque você imagina se todo mundo vai apontar o dedo pro companheiro nesse momento. A pressão já é muito grande fora. Torcida, imprensa, resultado. E aí a hora que é para você se fechar, você, de repente, nem foi pela maldade do Rodrigo Caio, né? Pelo que a gente conhece dele, não foi. Mesmo. Às vezes foi uma coisa que ele soltou, mas que um cara que tem liderança, que tem passagem por seleção por merecimento, né? Porque é um bom jogador, ele tem que ter essa leitura que não é momento de se falar uma coisa como essa. Tá faltando no Pode até falar, na cara do cara, no vestiário, no quarto, você pode falar, pô, irmão, tá devendo alguma coisa. Mas não jogar no ar isso daí, né? O que tá faltando no São Paulo? Churrasco na JHS, a gente fazendo uma chácara lá, o Zé Teodoro e o Éder Tânio, os dois laterais direitos, fechava o Rodrigo Caio, tinha que pegar o Cueva lá no vestiário e brigar lá e ficar ali, e morrer ali. É porque o líder faz isso, né? O líder, ele pressiona. Essa turma atual tem esse tipo de coisa? Mesmo que você fizer o churrasco, vai ter um 7x. Mas não é só no São Paulo, não. Não, qualquer lugar. Em geral, é claro que a gente está voltando no tempo. A gente tem a leitura de antes. O fato do churrasco mudou muita coisa, né? Hoje a internet, antes não tinha internet para você fazer churrasco, né? Não tinha rede social como tem hoje. Mas você faz churrasco, Zé, o cara almoça e vai embora pra casa. Vai embora. E enquanto tá almoçando, tá ali no telefone, A gente ficava até 10 horas da noite, André. Sim. Careca, Wagner, Dario, Oscar, todo Falcão, todo mundo. E só pra passar a minha geração, que no São Paulo, claro, eu vim depois do Silas, né? O Silas, quando eu fui pro São Paulo em 90, o Careca, Silas, né? Ainda tinha saído. O Miller e tal, mas tinha um grupo lá que era o Bernardo, o Zé Teodoro, o Visoli, Nelsinho. Isso. Esse cara era um líder, sabe? Mas não era um líder, ele é capitão. Não era. Era um líder que, fora de campo, ele falava assim, você está fazendo coisa errada. Escuta aqui, vem, você vai ter que fazer assim, senão não fica. E o grupo comprava briga. Isso que era... que a gente convivia, né? Mas você vê hoje, assim, a gente falando do tempo antigo, você vê com as mídias sociais todas, você vê foto de um jogador com outro, tomando uma cerveja, comendo um churrasco com a família. Você não vê, cara. Cada um tem a sua turma totalmente independente do clube. Cada um tem aquela turma que quer ouvir o que ele quer. Essa é a verdade. Então não é uma coisa legal. Legal é o amigo que a gente sai. O amigo fala a verdade. Entendeu? Fala a verdade. Eles não têm... E o jogador de hoje não está acostumado a ouvir não. Porque só ouve sim o tempo todo. Justamente porque anda com essa turma dos amigos que só concordam com tudo. E também porque só tapinha. Porque o futebol, André, ele é um palácio na vida de qualquer jogador, em qualquer divisão. Um palácio em que sentido? O cara não precisa tirar ticket de avião. O cara não precisa comprar comida no aeroporto. Na mão, o cara não tá tudo Check-in, aqui. hotel. A chuteira tá engraxadinha, tá tudo certinho. Então, quando ele ouve um não, e ele faz a cruz pro cara. Seja ele quem for, roupeiro, treinador, amigo. Outra situação, ontem o Cueva entrou em campo aos 44 do segundo tempo, depois de toda essa polêmica e tal. Também não faltou um pouquinho de habilidade do Dorival? Quer dizer, o cara não poderia ter tido uma reação até pior do que teve? Eu acho que pouco tempo. O Cueva, por
N situações que tenha passado no São Paulo e está no banco, mas ele tinha que estar dentro de campo uns 15 minutos naquele jogo, porque eu acho o Cueva um baita jogador. Ele prende a bola, ele tem um passe diferenciado, ele tem uma visão de jogo, quando ele quer jogar mesmo. E ele entrou 4 minutos e mostrou que queria jogar. Sabe? Eu acho que ele tinha que estar uns 15 minutos. Quase resolveu o jogo. São Paulo melhorou nesses 4, 5 minutos que ele jogou. Diferente um pouco. Era um momento para ele ver a bola. Teve o Cajá. O efeito que teve o Cajá do lado da Ponte Preta, o efeito que teve o Johan no jogo do Palmeiras contra o São Paulo, menino que veio da Chapecoense, entrou 15 minutos. O Cruzeiro e o Flamengo, né? O Arrascaeta entrou lá, deu um tempo pra ele, o cara fez o gol do empate. Empatou o jogo. Quer dizer, o cara diferente tem que ter um pouco mais de tempo, né? Tem que ter um pouco mais de tempo. Deve ser duro, né? Tipo, 44 com um a menos. Você entra, né? Brihal, a gente que, assim, poxa, tivemos, assim, sucesso na nossa carreira, às vezes a gente precisa de um carinho. Não da porrada. Entendeu? Não precisa de um cara chegar aqui, te dar um Tem que ter abraço. leitura de grupo, né? Que o cara tá precisando. Precisa disso. Tem hora que tem que dar uma pancada, tem hora que tem que tratar com certo, né? É a mesma coisa. Dependendo de quem também, né, Fábio? Porque cada um reage de uma forma também. Então, você tem que ter o conhecimento de grupo, né? E aí o treinador tem que ter, o Cília sabe muito bem, o Zete. O jogador tem que ter também. Pô, eu fui capitão no Flamengo, no Corinthians, a gente foi capitão, e eu tinha esse discernimento, né? Saber que uma hora, se eu desse uma pancada no cara que estava merecendo a pancada, eu ia acabar com ele. Então, a pancada para ele estava guardada, só que num outro momento. Então, você tem que ter esse... Pancada no vestiário. Não, nunca. Expor jogador eu nunca fiz. Eu nunca expus nenhum jogador. Eu quase bati em jogador no hotel, em vestiário, eu cobrava, eu xingava. A hora que me via que o cara no campo estava abraçado, estava dando um conselho, eu nunca expus nenhum. No jogo não expunha jogador. Levantava o braço, falava, nada. Era resolvido tudo no vestiário, no hotel, na concentração. Aí agora os valores mudaram um pouco, as coisas estão um pouco mais difíceis. Vou pedir para o Rafa colocar algumas imagens da época do Silas no São Paulo. Pelo amor de Deus, eu não quero comparar Silas com Cueva, tá? Não é isso. Cueva é bom jogador, para a geração atual ele se destaca, tal, mas é incomparável. Aquele time também não dá nem para comparar com esse, né? Pô, tá de sacanagem. Vou pedir para o Rafa colocar essas imagens. E para você, ao mesmo tempo, enquanto rolam as imagens, as suas imagens, falasse um pouquinho do que você acha do Cueva como jogador. Ele é essa Coca-Cola toda ou não? Olha, eu gosto dele como jogador. Eu acho que o Dorival precisa, né, a conta que ele precisa fazer lá e que ele precisa equacionar é Cueva e Hernani. Quem joga, quando joga, de que forma que dá para jogar os dois juntos. Porque no Corinthians joga Rodriguinho e Jadson. Então, eu acho que se você... Eu joguei com o Pipo Gorosito no São Lourenço, todo mundo falava que não dava pra jogar nós dois. Eu falei, não, pode colocar o Pipo de número 10 e me coloca como segundo atacante, eu jogo. Tem problema. Eu joguei de lateral esquerdo no Rio Branco de Americana, pô. Nas finais do Paulista contra a Ponte Preta. Falei, você é aquele menino do Cruzeiro, lembra? O Mundial, lembra? Nonato lá, que jogava. Falei, você é o Nonato aqui no Rio Branco de Americana. Eu quero estar dentro dos 11. Onde que eu vou jogar, não quero nem saber. Então, o Cueva e o Hernanes, eu acho que o Dorival... falar do Dorival aqui né? Chovendo molhado a qualidade dele. Mas a capacidade dele é tentar ajustar isso aí. Por quê? Porque são dois caras. E esse gol, Silas? E esse gol? Pensei que fosse outro. Você foi contra o Palmeiras? É o próximo, ó. Dá uma olhadinha aí. Mas não era o Zete, era o Martorelli. Olha que dificuldade. Esse aí é o Denis. O Denis é auxiliar do Sérgio Soares. Ele tá lá no Pacaembu até hoje, amarrado lá na bandeirinha lá. Não tiraram ainda. Foi o Miller que deu essa bola pra você? O Miller. Olha lá o Denis, ó. Quanto foi esse jogo? Esse jogo foi 5-1 pra nós. Olha o estresse que ele tava pra chapar, o estresse da preocupação. Olha o cara lá, não mostrou, tem um cara lá atrás, cara, o Túnel, que era do Palmeiras. O Zé tava no banco esse jogo. Tava no banco esse jogo, Zé? Acho que o Zé não deixava passar essa bola, não. Eu não fiz gol no Zé, eu bati uma falta só nele aqui e não entrou. Teve outro 4x4 histórico me chamar para trabalhar com ele. Não teve outro 4x4 histórico? Esse foi no Pacaembu, que o Careca perdeu o pênalti. Palmeiras atacou, bateram a falta, o Maxwell ganhou de cabeça e o Ditinho fez o gol. Só complementar sobre o Cueva, eu te interrompi. Então, eu acho que ele é bom jogador, eu acho que ele é cerebral, mas aquilo que o Luizão falou, eu acho que tem que saber a hora de bater no Cueva e a hora de passar a mão na cabeça dele. Porque, queira ou não queira, é um jogador de seleção. E é um jogador que ele é diferente. Né? Mas eu acho que ele precisa ser melhor cuidado ali no São Paulo. Estrangeiro também. Porque o São Paulo, Fábio, já perdeu muitos craques por conta de não saber lidar. Casemiro. Casemiro, não sei se é exatamente um craque, mas acho que na posição dele é um craque, né? Que saiu de São Paulo com fama de
de não gostar de É treinar, que tava mascarado, foi. Olha o Casemiro hoje aí. Eu queria só dar uma pitadinha nisso, eu já vou um pouco mais... acho o Dorival fantástico. Vamos falar desse jogo, né, nessa situação. Ele continuou com um esquema, o São Paulo joga no esquema que todas as equipes estão tentando fazer. 2 atacantes marcando os laterais e um centralizado, sempre 3 ali. Esse é o esquema que o Tite montou que mata o atacante, né? O atacante mata o atacante, morre. Né? Então, mas o Cueva não pode fazer isso. Não dá para ele fazer, não é a característica dele. Você tem que achar uma posição para o Cueva e o Hernani jogando junto, que não precisa jogar com 3 atacantes. Ele não tem que correr atrás de lateral. Na minha opinião, o Cueva perdeu o espaço dele na seleção porque estava jogando aberto na direita, não conseguia acompanhar o Zete, é a mesma coisa do centroavante do Palmeiras. Borja. Ele é um jogador que o Nacional só jogava em contra-ataque. Ele, hoje, no Palmeiras, põe jogar na frente. Ele não sabe fazer uma tabela, infelizmente. Entendeu? Jogar no esquema. Então, quando o time vai contratar... jogo. Antes jogava defendendo e contra-atacando. Quando você vai contratar um jogador... Na contratação, tem que saber o esquema, tem que saber o esquema que você vai jogar. Contratou porque o cara fez tantos gols, jogava de velocista, contra-ataque, não. Nosso time vai propor isso? Não vai. Não adianta assim, ter. o estilo, ele é bom jogador, tem uma vontade, mas o estilo dele é o quê? Ele já domina querendo chutar. Em velocidade. Em velocidade. Então não vai se adaptar aqui nunca. A gente tem uma invasão de campo, participação do nosso fã do esporte no Resenha. Roda a vinheta. Vamos dar uma olhadinha. Roberto Brown, Luizão, Craquizete, Silas, o nosso São Paulo se recupera? Cai ou não cai? Eu posso falar? Pode. Eu acho que não cai. De 15 jogos, tem que vencer 7 e empatar 2. Né? Venceu 6 até agora o campeonato todo. Então... Mas, 23. Aumentar o percentual de vitória. Eu acho que assim, o que apresentou nesse último jogo tem que manter, tem que trabalhar, eu acho que tem que focar, repetir a equipe, não é momento para ficar mudando de jogador agora. Gostei do que eu vi, uns 70 minutos do São Paulo. Cai ou não cai, Silas? Eu quero que não caia, mas eu já não tenho essa certeza que o Zé tinha. Assim, talvez não é uma certeza, né? É um desejo, né? De que não aconteça. Eu não tenho essa certeza por aquilo que eu falei. Eu acho que o São Paulo, a hora que acender a luz amarela, que ainda não acendeu a luz amarela, porque a distância ainda é pequena. Mas se acender a luz amarela, eu não sei qual vai ser a reação lá dentro, internamente. E a outro motivo, porque eu acho que o São Paulo tem chance de cair sim, é porque o São Paulo não está preparado para não propor jogo. São Paulo é propor o jogo, porque é São Paulo. Faz isso desde que existe. Esperar para tentar fazer um gol, e o grupo de atletas que tem no São Paulo hoje, eu acho que tecnicamente, assim, em cada posição, eu acho que está muito... Não está igual. Desproporcional. Desproporcional. Não é aquela que você fala, não, lateral direito pode contar, aqui pode contar, aqui pode contar. Eu acho que não está muita insegurança ainda no gol. Que é a última instância de um time de futebol, o goleiro. A gente fala, né, que um grande time começa por um grande goleiro. Não que eles não sejam bons goleiros. O time no buraco, né? Mas estão passando por um momento delicado. Último momento do Luizão no São Paulo foi um gol na Libertadores, fez o gol, foi substituído, saiu de campo chorando com a torcida gritando teu nome. Cai ou não cai? Um dos momentos mais felizes da minha vida. Poxa, eu lembro até hoje, o Paulo ia me tirar. E eu falei para ele, segura um pouco e eu vou e faço o gol e eu sou substituído, né? E caiu ou não cai, acho que tem tudo para cair. Tá com pinta. Tá com pinta, porque você não vê no São Paulo jogadores que, desculpa a palavra, que tem culhão. Você não vê. Sabe assim, nessa época que eu joguei, que você tinha uns malucos, tinha o Lugano, tinha o Fabão, o Josué, o Mineiro, tinha eu, o Moroso, o Júnior, sabe assim. Segurava a bronca. Quem que você vai falar no São Paulo hoje? Pra segurar uma bronca, pra botar a bola, sabe? Você não tem, cara. O Hernanes
Mas o Hernandes... Prato não poderia ser esse cara? O Hernandes é um jogador do caramba, mas não tem essa característica, Perrão. Não é um cara que vai, sabe... A liderança é técnica. Ele, como joga tecnicamente, é maravilhoso, mas não é aquele cara que chega no vestiário e vai conversar com o menino aqui. Tem que fazer isso, pegar a bola aqui, fazer isso aqui. Quem que você vai... Hoje, quem que você olha no São Paulo? Fala pra mim, um jogador. O Petros ainda é o Petros do Corinthians, né? O Petros... Aquele cara que no Corinthians... Petros tem um pouco disso, não tem? Jusilei também acho que tem um pouco disso. Pelo menos na parte Não, mas postural. eu vou falar uma coisa aqui, desculpa que eu vou falar. Fabiano, Desculpa que eu vou falar. Não tem um vagabundo. Não tem aquele cara que os times, olha, que lá é malandro, que lá vai te dar, que lá vai te... Malandro no bom sentido. Não tem. O Walter, né? O cara que é... O nosso... A essência Valber, da bola. O Valber. Bom, sabe? Não tem.